Ontem eu me deparei com uma reportagem na internet e que me chamou muita atenção. Eu não sei se é uma notícia falsa ou se é verdadeira. Sinceramente, eu torço para que seja uma notícia falsa. Mas, enfim, vamos ver aí na frente, né? Esse texto, ele está na íntegra logo mais na frente aí nesse vídeo. Se caso for do interesse de quem está vendo agora em ler, então dá uma pausa no vídeo aí e pode ler na íntegra o que está escrito ali. Esse texto fala a respeito de uma missionária da Igreja Assembleia de Deus, onde ela se suicidou. É uma coisa que não era comum, mas está se tornando comum. Então, algum motivo tem por trás desse suicídio de cristãos e esse tipo de coisa. Então, vá em frente e veja o restante deste vídeo. Você vai poder conferir ali a postagem e então depois nós vamos estar comentando para frente, comparando com as escrituras, comparando essas ocorrências com as escrituras, né? Vamos então à leitura do post. E já voltamos então para comentar de volta. Percebeu ali a gravidade da situação? Como eu falei, torço para que seja notícia falsa. Mas, falsa ou não, nós chama a atenção a comparar com a palavra de Deus. Então eu gostaria de iniciar nas escrituras aqui por Provérbio 30, no versículo 5, e nós meditar um pouco nas escrituras e comparar com aquela notícia, né? Diz assim: toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Então destacamos aqui que a palavra de Deus é pura. E é escudo, quer dizer, é uma defesa para aqueles que nele confiam. E o versículo 6 diz assim, olha, presta atenção. Nada acrescente às suas palavras para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Então nós vemos aqui que a palavra de Deus é pura e é escudo para os que nele confiam e que não se deve acrescentar nada. E nem diminuir, né? Nem diminuir também, porque nós vemos que Deuteronômio, no capítulo 12, versículo 32, veja o que diz: tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás nem diminuirás. Então, aqui é verdade, é para Israel que o Senhor está dirigindo essas palavras, mas elas valem para nós hoje também. Nós vemos lá em Apocalipse o mesmo princípio sendo aplicado. Por que nós lemos esses textos aqui? Obviamente porque o que aconteceu na vida dessa missionária, se é verdade, nós vamos ver que há uma confrontação com esses textos. Nada acontece por acaso. Todas as coisas acontecem porque existe um motivo por trás daquilo. Existe a motivação errada. A pessoa queria agradar alguém segundo o seu próprio querer e não segundo o querer daquela pessoa que a gente quer agradar. Por exemplo, queremos agradar a Deus, tem que ser do modo de Deus, tem que ser do modo do Senhor. O Senhor Jesus falou: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Logo, se nós queremos agradar a Deus, queremos agradar ao Senhor Jesus, sem obedecer, sem ser da maneira que Ele quer, sem ser conforme aos seus mandamentos, é tempo perdido e é perigoso. Vou ver aqui um exemplo de motivação errada, a pessoa tentar fazer uma coisa para o Senhor diferente daquilo que o Senhor ordenou que fosse.
Veja o que diz aqui. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo partiu para Balá de Judá, para além de lá para cima, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo. Começou aqui o erro. E a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiú, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiú ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Vemos aqui uma festa de alegria sendo prestada, porque eles estavam separados da arca e agora eles estavam levando a arca de Deus para junto deles. Olha que motivação, que coisa bonita, né? Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Ele viu que a arca ia cair, então ele colocou a mão na arca para segurar, para que a arca não caísse. Mas olha que intenção mais nobre, né? Que coisa, atitude bonita de ser jovem, lá segurar a arca de Deus para que não caísse. Mas veja o que aconteceu em seguida. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto da arca de Deus. Vemos uma motivação das mais nobres, proteger as coisas do Senhor. Só que nós vemos já um começo de uma ação errada. A arca o Senhor tinha ordenado que se colocassem argolas do lado delas, 4 argolas, passassem 2 varais, não para ser carregado em carros, mas para ser carregado nos ombros, não por qualquer pessoa, mas pelos sacerdotes. Era esta a ordem do Senhor. E agora nós vemos aqui uma festa de alegria se transformar em funeral. E o próprio Senhor causou isso aqui, mudou as circunstâncias o homem mudou as coisas de Deus. Aquilo que o Senhor falou que era para ser levado no ombro, estavam resolvendo levar num carro novo. Não, um carro novo que ninguém usou, tal, né? Que motivação bonita. Fazer melhor do que o que Deus pediu. E outra coisa, a arca, ninguém podia tocar a mão, o povo era avisado que se tocasse, na arca morria. Era essa a sentença. E aquele jovem, inadvertidamente, com a maior das boas vontades, colocou a mão na arca e aconteceu o que aconteceu. Porque era uma irreverência uma pessoa que não fosse um sacerdote pôr a mão na arca. Bom, isso foi lá no passado. Mas a experiência vale para hoje também. As coisas sagradas, as coisas de Deus, não podemos brincar. Não é porque estamos no tempo da graça que vamos fazer as coisas da maneira que nós achamos que é melhor, que é mais certo. O certo e o correto é como Deus determinou. O certo e o correto, amamos a Jesus, queremos fazer a vontade dele, então vamos fazer a vontade dele, o que ele mandou fazer, da maneira que ele mandou fazer. É não diferente. Esses textos que nós vimos, pelo seguinte, como nós vimos ali, da postagem, essa notícia, nós vemos que aquela missionária, ela se suicidou. Qual foi a causa? Problema com outras irmãs que não estavam se acertando,
que não havia uma concordância no que estava fazendo, o que mostra que, nesse caso, não era o Espírito Santo que estava no meio, não era o Senhor Jesus que estava no meio, mas o que estava no meio eram as festas. O foco eram as festas que o círculo de oração pretendia realizar. Veja bem que ali a discussão foi por causa de sapatilhas e de vestimentas para se apresentar na casa. Não era para apresentar Jesus, era para se apresentar. Coisas, e veja bem que nós vimos no começo da leitura desses textos aqui, que não nos é concedido nem acrescentar e nem diminuir do que está escrito. Agora veja bem, missionária, aonde que está na Bíblia missionária? Missionário foi mudado o nome bíblico de evangelista para missionário. Os evangelistas que hoje tem nas igrejas, na realidade não é evangelista, porque biblicamente o evangelista é o que hoje chamam de missionário. E nós não vemos na Bíblia missionária feminino, só vemos missionários. Existe muita desculpa para ter missionária, mas não adianta, a palavra de Deus é esta. Não tem missionária na Bíblia, não tem pastora. E veja bem, então a palavra missionária ou pastora é acréscima na Bíblia. Não quero denegrir de maneira nenhuma, nem criticar o ministério das irmãs, tem irmãs abençoadas. E aquilo que Deus, o ministério que o Senhor deu para as irmãs que usam desse ministério são bênçãos da igreja, são joias preciosíssimas, desde que exerça o seu ministério como lhes foi ordenado. O que nós vemos a respeito, por exemplo, de ministério das irmãs? As irmãs mais velhas, então, elas têm o seu ministério. Ensinar as mais novas a amarem os seus maridos, serem boas donas de casa, né, educarem os filhos. Então, este é o ministério das irmãs, e é nobríssimo, porque quando não acontece isso, a família se deteriora, se destrói, muitas vezes. Então, veja bem as irmãs, a responsabilidade que as irmãs têm. Por que Paulo falou para que as mais velhas para ensinar as mais novas? Não diz aqui, mas qualquer pessoa inteligente vai entender que é para evitar problemas de muito contato com as irmãs mais novas. Quantos problemas de separação, de escândalo na obra de Deus, por causa de contato de homens jovens no ministério, lá misturado com irmãs jovens também, e a tentação, o diabo aproveita disso e causa estragos na obra de Deus. Então, o mais certo é aquele que é responsável por uma congregação local, evite contato com as irmãs novas, tenha contato com as irmãs mais velhas e dê a elas a chance de usarem daquilo que Deus colocou nas mãos delas, elas exercerem. O homem mais novo, ele tem contato com as irmãs mais novas, é a usurpação daquilo que Deus deu para as irmãs. Então esse cargo de missionário está fora da Bíblia. Pastora está fora da Bíblia. Eu sei que tem muita gente que vai se revoltar com isso que está falando, mas então você está se revoltando contra a palavra de Deus. O que é que eu estou falando? Veja bem, o que a Bíblia diz a respeito disso aqui? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas. Fica bem claro, a mulher conservar calada nas igrejas.
porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei determina. Nas reuniões de assembleia, nas igrejas, as irmãs não lhes é permitido subir no púlpito, ensinar, falar, pregar ou coisas assim. As irmãs podem sim, mas fora da igreja. Digamos, na rua, qualquer outro lugar, as irmãs têm toda a liberdade de anunciar a palavra de Deus. Elas têm talento, são ungidas também por o Senhor e estão fazendo o trabalho de levar ao perdido o conhecimento da palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Mas só que você faça de acordo com a palavra de Deus. Lá na igreja, deixa para os irmãos essa parte. Então, quando saímos fora da palavra de Deus, nós estamos sendo desobedientes ao Senhor. Segundo, porque a gente pode notar que não está de acordo com a palavra de Deus, é uma coisa que praticamente todas as denominações têm. Mas, se nós for pesquisar na Bíblia, não encontramos. Festa de círculo de oração, seja das irmãs, seja dos irmãos, seja de quem for. Não vemos, nós vimos na Bíblia muitas festas no judaísmo. A igreja não tem nada a ver com o judaísmo. A igreja é algo à parte do judaísmo. Então, aquelas festas judaicas para a igreja não tem fundamento nenhum. Né? Então, festa do círculo de oração é outra coisa que foi acrescentado acima daquilo que o Senhor mandou. Veja o que o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 2, ali onde ele diz que o Evangelho ele tem poder para a salvação, mas se a pessoa abraçar este Evangelho tal como foi pregado por eles, por os apóstolos, se abraçar daquela maneira, o Evangelho é poderoso para a salvação. Agora, se não for daquela maneira, amados, é um outro Evangelho, passa a ser maldito. Então, veja bem, festa, ciclo de oração, nada disso tem na palavra de Deus. Oração tem, mas os irmãos, as irmãs, lá reunidas, as irmãs, lá junto com os irmãos, podem orar junto ali, não há nada que proíba. E outra coisa que aconteceu ali, que deu a encrenca, que causou esse problema ali para essa missionária, vestimentas para se apresentar na festa. Ah, meu Deus do céu, criação da mente humana. O que 1 Timóteo fala a respeito de vestimentas? Da mesma sorte, 1 Timóteo 2,9, da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia, nada de caprichar em vestido lá, né? E bom senso, não com cabeleiro pisado, com ouro, com pérolas ou vestuário dispendioso, gaste às vezes fortunas para preparar aquelas roupas para uma apresentação que vai chamar atenção para as pessoas, para as vestes, se apresentar bonito, e não para aquilo que devia estar no centro, que deveria ser o foco, que é o Senhor Jesus. Naquela reportagem, esse problema gravíssimo, a desobediência a Deus, e será que com isso não foi ceifada uma vida preciosa pela qual o Senhor morreu, pelo qual o Senhor deu a sua vida em resgate? Por causa de invenções criadas da mente humana, para fazer essas festas, essas coisas que não interessam nada ao Senhor, isso aí. O que o Senhor quer é que você pregue o Evangelho dele, o Evangelho pleno. Apenas isso. E deixe que o Espírito Santo faça a obra na vida das pessoas. Então o problema da cristandade de geral hoje é a desobediência, é o acrescentar, é o diminuir, é o torcer a palavra. A palavra diz uma coisa, se faz outra. Pessoas que saem, que abandonam igrejas que são dessa maneira lá, que não cumprem a palavra de Deus, que são relaxadas, que não se interessam,
esse tipo de igreja, assim, as pessoas têm mais é que se afastar. Daí se afasta, o irmão, a irmã se desviou, está desviado. Claro, se desviou da aparência do mal. Tem que permanecer em Cristo Jesus, não festança e coisas assim. Veja que segundo Pedro, no capítulo 3, versículo 16, diz a respeito disso aqui. Torcer a palavra de Deus. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Veja, caso tenha sido uma verdade essa postagem, cumpre isso que está aqui, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. Não sei se por ignorância ou por interesse, torcem as coisas de Deus, fazem as programações, as festividades lá, de acordo com a sua imaginação, com o seu querer. E qual é o resultado? A própria destruição deles. Olha, que nem no caso, se essa irmã se suicidou, porque estava, claramente ali a gente viu, ela estava no meio, num ambiente em que o Espírito Santo não estava dirigindo. Existia contendas, existia opiniões diferentes que não se reconciliavam. Quando o Espírito Santo dirige as coisas, há uma concordância, porque é o mesmo Espírito que dirige. A pessoa não vai fazer, não vai dar a sua opinião da sua vontade, vai analisar. Simplesmente todos os participantes analisam se é aquela a vontade do Senhor, então aplica-se. Se não é a vontade do Senhor, o Senhor levanta alguém. Se o Espírito Santo levanta alguém para mostrar que aquela não é a vontade do Senhor. E certamente as coisas têm um desfecho final bom para todos. Ao contrário, quando se há a rebelião, quando se deixa as coisas do Senhor de lado e segue a mente humana, os resultados são funestos. O que acontece para uma pessoa que se suicida? Olha, é difícil, a Bíblia, no pouco que fala a esse respeito, não é nada de bom. E, pior ainda, uma pessoa pela qual o Senhor Jesus deu a sua vida, alguém está lançando fora. Como fica a consciência dessas irmãs que contenderam com ela? Se acaso não estivesse certa, né? Não se sabe o motivo, a razão por que não se pode julgar. O que se pode julgar é que existia contendas, que não agrada a Deus. E existia também desobediência e todo esse tipo de coisa. Agora, também pastor que cuida desse rebanho, o que é que ele vai apresentar para o Senhor a respeito dessa alma no dia da prestação de contas? O que é que como vai ser a consciência dessas pessoas daqui para frente? Né? Então, se vê, a gente pega uma notícia ruim, que a gente não gosta nem de comentar, mas a gente comenta, pela palavra de Deus, é por amor às almas, para quem está no erro, que vê isso aqui, conserta a vida, saia da aparência do mal, afaste-se. A Bíblia nos diz para nós resistir o diabo que ele foge, mas também diz que é para afastar da aparência do mal. Todo aquele que professa o nome do Senhor Jesus, o nome de Cristo, afaste-se da iniquidade. Quando vemos que a iniquidade está tomando conta de um lugar, devemos nos afastar, mesmo que lá para aquelas pessoas nós vamos ser como desviados, mas é melhor se afastar de lá e continuar na palavra de Deus, continuar se alimentando com a palavra de Deus,
do que estar se alimentando, de repente, de coisas que vêm a abrir portas para que o inimigo tome conta da nossa vida. Tá bom? Aqui foi longe este vídeo já, e por aqui nós terminamos, esperando que tudo isso que a gente apresentou aqui seja para a glória de Deus e seja para edificação, seja um alerta para aqueles que têm coração sincero, para aqueles que não estão amarrados a um sistema religioso, mas que estão unidos com Cristo Jesus. Tá bom? Então, se for do agrado do Senhor, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, na paz do Senhor Jesus Cristo. Até!